Oi, seja bem-vindo ao canal SOS Boa Semente. E eu com você aqui, João Diniz, via YouTube, WhatsApp, Facebook. Querido ouvinte, hoje vamos falar de um tema chamado Cuidado com a carne fraca. A palavra que vai nos ajudar nessa reflexão está em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46, que diz assim: a angústia suprema. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se pouco e, prostrando-se com face por terra, assim rezou: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e encontrou novamente dormindo. Os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Essa palavra de hoje, com o tema Cuidado com a carne fraca, vem hoje nos trazer uma reflexão muito importante. Nós encontramos um texto em que Jesus vai no Getsêmani e faz questão de convidar os discípulos. Aqui, o evangelista Mateus narra dizendo que ele convidou 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, que sempre estava com Jesus em momentos mais propícios, em momentos de maior intimidade, também como o momento da transfiguração, e entre outros momentos também. Jesus aqui convida-os para ir rezar com ele, como ele costumava fazer, e ali Jesus demonstra sua angústia, demonstra a sua agonia diante deles, a sua preocupação. É interessante porque o evangelista narra o temor de Jesus, narra a carne, a manifestação da carne de Jesus, na verdade, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus que pede até o Pai, que se for possível, Pai, afaste de mim este cálice. E uma oração insistente, porque Jesus repete 3 vezes a mesma oração. Jesus certamente poderia
morrer, passar pelo sacrifício de outra forma, sem tanto sofrimento. Mas ele quis aceitar, por obediência, o sacrifício. Que a sua entrega fosse um grande sacrifício, um grande sofrimento. E da mesma forma que foi grande o sofrimento, também demonstra-se o grande amor pelos homens. O que acontece também é que muitas vezes, quando somos chamados para momentos de intimidade com Jesus, que Ele nos convida, muitas vezes nós não vamos. Muitas vezes nós não vamos para esses momentos de intimidade com Jesus. Aqui Jesus revela a sua angústia, sua fraqueza, fraqueza humana mesmo. Angústia humana. E nós por muitas vezes deixamos de perceber essa humanidade de Jesus, porque nós não vamos rezar com Ele. E muitas vezes quando nós vamos para uma vigília, nós acabamos dormindo. E nós acabamos cedendo. Justamente no momento em que Jesus mais quer que nós estejamos atentos com Ele, que nós estejamos rezando com Ele, nós muitas vezes estamos dormindo. Nós cedemos à carne, muitas vezes. Porém, Jesus demonstra aqui que a vontade do Pai está acima de todas as coisas. E isso é o que nós devemos fazer. Quando Ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha, Pai. E no Pai Nosso nós fazemos essa oração. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus estava sendo tentado na sua carne a não aceitar o projeto, a não ser obediente e ceder à carne. Nós temos um paralelo de o Cristo, Filho de Deus, que é obediente até o fim. E nós temos o outro paralelo dos discípulos que são movidos pela carne, que são dados pelos movimentos da carne. Quando Jesus realiza sua oração e toda a sua angústia, mesmo padecendo na angústia ali, ele realiza tudo isso em obediência e totalmente mergulhado na graça de Deus. Totalmente mergulhado na graça está Jesus ali. Porque para Jesus o alimento dele é fazer a vontade daquele que o enviou e cumprir a sua obra, conforme ele mesmo diz em João 4,34. Porque ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. A vontade daquele que o enviou, ele veio para isso. E a carne queria tirar esse propósito. Mas Jesus é movido pelo Espírito da graça. Por isso, quando ele chega, ele interroga Pedro: Pedro, você não pudeste vigiar 1 hora comigo? Não pudeste estar 1 hora comigo nesse momento que eu preciso? Ele interroga Pedro. E aí ele fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, muitas vezes nós cedemos à carne, nós somos tentados a todo instante a ceder à carne. Por isso nós precisamos vigiar e orar. E Jesus está dando aí a receita para que nós não caiamos no sono, nas vigílias da vida. É preciso, em muitos momentos, nós vigiarmos. E como está a nossa caminhada? Como está a sua caminhada? É uma caminhada de mais vigílias? Ou é uma caminhada de mais dormidas? É uma caminhada de oração? Ou uma caminhada de preocupação? Como tem sido a nossa caminhada? Como tem sido a sua caminhada?
Você tem vigiado e orado para que a tentação não te pegue despercebido? Porque os movimentos da carne fraca muitas vezes quer nos tirar do relacionamento com Jesus. Veja, eles foram convidados e eles perderam a oportunidade de perceber com profundidade esse mistério, porque estavam dormindo. Por 3 vezes Jesus veio ter com eles e os encontrou dormindo todas as 3 vezes. Quantas vezes o Senhor não tem vindo conosco e tem nos encontrado dormindo? E será que quantas vezes precisaremos, quantas chances precisaremos de estar com Jesus, e quando Ele vier, como Ele nos encontrará? Vigilantes ou dormindo? Pelo menos 1 hora, será? Temos vigiado. Então essas perguntas, elas são propícias para que nós reflitamos. Quantos não são chamados a vigiar com Jesus, mas não vão mais? Quantos antigamente, na caminhada, no início da caminhada, realizava longas vigílias de intimidade com Jesus? Hoje, já não fazem mais. Já não tem mais essa prática, esse hábito de estar com Jesus. Jesus está mostrando que a caminhada deve ser uma caminhada de vigilância e oração, para que nós não caiamos nessa proposta que hoje o mundo tem oferecido para muitos cristãos, que têm acolhido cristão light, uma caminhada de facilidades, uma caminhada que já não requer o combate, não quer luta, só quer estabilidade, só quer empreendedorismo. Até muitas vezes valoriza o cuidado da pessoa humana, mas já não combate mais com a oração, já não reza mais com fervor. É esse cristão light que a nova era está produzindo, onde tudo parece ser muito bonito, mas que não tem nada de espírito, mas muito de carne. E que muitas vezes há muito mais barulho do que o Espírito, o próprio Espírito Santo agindo. É dessa forma que Jesus hoje vem dizer para nós: filho, cuidado com a carne fraca. Cuidado com a carne fraca, porque a carne, ela é falsa. Não confie em você mesmo. Não cedas aos apetites da tua carne. Não ceda às tuas vontades. Às vezes é preciso passar por cima do sono. Sim, por que não? Para estar com Jesus. É preciso passar por cima. Jesus os condenou. Será que Jesus os condenou por eles estarem dormindo aqui? Não. Jesus não os condenou, não nos abandonou, falou não. Ele não falou, eu não quero mais esses discípulos, porque justamente no momento em que eu mais precisei, eles não estiveram comigo de coração. Olharam somente para eles, egoisticamente. Não. Jesus não os rejeitou, mas Jesus os advertiu. Advertiu, dizendo: vigiai e orai, para que vocês não sejam movidos pela carne fraca, que vocês sejam movidos pelo Espírito, porque vocês vão enfrentar adversidade e vocês têm que ter o pulso firme. Vocês vão passar por... Eu estou trazendo vocês aqui porque vocês vão passar por angústia, Pedro. Tiago, vocês vão passar por angústia. João, vocês vão passar por angústia.
Porque a vida de vocês é uma vida de entrega. É uma vida de doação, é um sacrifício também. E vocês vão passar pelos Getsêmani da vida. E vocês precisam estar atentos para rezar. Vocês precisam estar atentos rezando e vigiando, buscando saber a vontade do Pai. E não a de vocês. Combatendo na oração. Combatendo o bom combate até o fim. Sabendo o que vai pedir ao Pai. Rezando ao Pai. Para saber a vontade do Pai. Para cumprir o projeto do Pai. Se vocês dormem, se vocês dormirem no ponto, vocês vão padecer. Vocês vão cair. A tentação vai te derrubar. E o projeto vai ser prejudicado. É verdade, não é? Que quando uma empresa ela contrata um segurança, ela quer segurança. Se contrata o vigia, ela não quer que aquele vigia permaneça ali firme, vigiando cada detalhe da empresa. Claro que sim. O Senhor nos convida, Ele nos chamou para sermos discípulos e nós precisamos ser vigilantes. Há o ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. E quantas ocasiões nós nos damos porque nós preferimos dormir? Nós cedemos à carne. É uma opção nossa. É uma opção nossa, é uma opção minha. De ceder à fraqueza da carne ou ceder à força do Espírito Santo. Quando a carne se manifesta com fraqueza, qual deve ser a minha atitude? A minha atitude de pedir a força do Espírito, de dizer: eu não quero a fraqueza da carne, eu não cedo. Vem Espírito Santo. Vem e me fortalece. Vem e me dá força. Vou ler agora alguns pontos de divergência entre a graça, entre os movimentos da graça e da natureza. A nossa natureza humana ela é corruptível, ela é corrupta, ela nos engana. Mas a graça de Deus ela jamais nos engana. E nessa palavra há muito paralelo disso. Jesus, por um lado, é totalmente mergulhado na graça, guiado pela graça. Pelo outro lado, os discípulos totalmente mergulhados na corrupção da natureza humana. E nós precisamos aprender hoje essa distinção entre natureza e graça. Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo diz: Filho, cuide em bem discernir os movimentos da natureza da graça, porque, ainda que muito oposto, a diferença entre eles é tão imperceptível que apenas um homem iluminado interiormente pode discerni-lo entre si. Todos os homens desejam o bem, e no que dizem e fazem, tendem a algum bem. Por isso, muitos se enganam com as aparências do bem. E muitas vezes nós fazemos coisas erradas diante de Deus porque nós cedemos aos movimentos da graça, aos movimentos da natureza humana. E nós achamos que aquilo que nós fazemos não ofende a Deus. Por exemplo, numa vigília. Quando nós vamos para uma vigília e lá Jesus está exposto, estamos sentados do lado de alguém e ficamos no maior bate-papo, falando de coisas externas, coisas que não tem nada a ver com Jesus. Como é? É verdade ou não que nós estamos ali com falta de zelo com a presença de Jesus? Quando Pedro, Tiago e João aqui nessa palavra também dormem, Jesus está ali, mas eles esquecem totalmente a presença de Jesus. Esquecem totalmente. Quando muitas vezes Jesus está exposto em uma vigília de adoração, e muitas vezes nós estamos lá, preferimos ficar lá fora conversando com os amigos. A presença de Jesus está lá. E nós estamos perdendo porque
a tagarelice, aquilo que é de tagarela que há em nós, não deixa, não permite eu parar para escutá-lo. Eu tenho que... O movimento da natureza, ele me rouba de Deus. Ele me rouba da presença de Jesus. Então é preciso percebermos isso. É preciso percebermos essa maldade. Nós agimos como inimigos de Deus. Nós agimos como inimigos de Jesus. Nós dizemos que somos amigos de Jesus, mas nós somos mentirosos. Somos inimigos, porque nós rejeitamos a presença dele. Rejeitamos a presença do amigo. E a natureza faz isso automaticamente. Tanto é que o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o teu coração, porque precisa fazer um esforço. Precisa fazer um esforço. E a natureza está nos querendo nos afastar do Senhor, fazendo nós rebuscarmos a nós mesmos, querendo que nós nos percebamos como deuses de nós mesmos, realizar todas as nossas vontades, desejos, prazeres, gozos da nossa carne, enquanto que a alma anseia pelo Senhor. Continuando, a natureza é astuta, arrasta a maior parte dos homens, os enreda e seduz, e não tem outro fim senão ela mesma. A graça, porém, obra com simplicidade, evita as menores aparências do mal, não se serve de disfarces e artifícios, e faz tudo puramente por Deus, em quem descansa como em seu fim último. A natureza tem repugnância à morte, não quer mortificar-se, nem ser constrangida, nem domada, nem vencida, e de mau grado se submete. Veja que ela não quer se mortificar, ela tem repugnância à morte, é constrangida, não quer ser vencida. Porque a vida na graça, ela requer proximidade, requer intimidade com Deus e a mortificação da carne. Então a carne, ela vai contra, a natureza humana, ela vai contra a vontade de Deus. E muitas vezes nós cedemos, nós nos colocamos do lado da natureza humana. Porém, a graça leva o homem a mortificar-se, resiste à sensualidade que está sujeita, deseja ser vencida e não quer usar de sua própria liberdade. Gosta da dependência, não cobiça dominar a ninguém, mas viver, servir e estar sempre debaixo da mão de Deus. E por Deus, está pronto a baixar-se humildemente a qualquer criatura humana. Veja que é o que Jesus faz. Jesus, ele tinha liberdade, como nós temos, como Pedro, Tiago, João tiveram, como Adão e Eva tiveram. Mas ele optou em perguntar ao Pai: Senhor, é de fato da tua vontade que se cumpra? E se submeteu. A vida na graça é uma vida submissa aos seus superiores, aos seus pais, ao seu chefe, às lideranças. É uma vida de submissão, uma vida de fidelidade, uma pessoa que gosta de fazer conforme a vontade daquele a quem ele se submete, porque sabe que fazendo conforme o projeto da autoridade vai dar certo, simplesmente vai dar certo, e ele mortifica ali as suas vontades. Prosseguindo, a natureza é ambiciosa, tem por alvo a utilidade que lhe pode vir. A graça, porém, não considera o que lhe é útil e conveniente,
senão o que aproveita a muitos. A natureza recebe de bom grado a honra e o respeito. A graça atribui fielmente a só Deus toda a honra e glória. A natureza teme a confusão e o desprezo. A graça alegra-se em padecer injúrias pelo nome de Jesus. A natureza ama o ócio e o descanso corporal. A graça, porém, não pode estar ociosa. Antes, folga em trabalhar. A natureza busca as coisas raras e formosas e detesta o que é vil e grosseiro. Mas a graça deleita-se nas coisas simples e humildes. Não se desdenha e a severa aspereza, nem recusa vestir-se de panos pobres. A natureza deseja os bens temporais. Alegra-se com o ganho terrestre e entristece com as perdas e ofende-se com as mais leves injustiças. Porém, a graça aspira os bens eternos. Não se apega às coisas temporais. Não se perturba com nenhuma perda, nem se ofende com as palavras ásperas. Porque pôs o seu tesouro e a sua alegria no céu, onde nenhuma coisa perece. A natureza é avarenta e de melhor vontade recebe do que dá. Ama o que lhe é próprio e particular. A graça, porém, é generosa e nada reserva para si. Evita a singularidade. Contenta-se com o pouco e tem por maior ventura dar que receber. Inclina-se a natureza para as criaturas, para a própria carne, para a vaidade, para as distrações. Eleva-nos a graça para Deus. Excita-nos às virtudes, renuncia às criaturas, foge do mundo, aborrece os desejos carnais, refreia os passos e vão envergonhando-se de aparecer em público. Folga a natureza com as consolações exteriores em que se deleitam os sentidos. Só em Deus que a graça consolar-se, elevando-se acima das coisas visíveis. O sumo bem põe todas as suas delícias. Vamos ler mais um pouquinho, mais outras. A natureza logo se queixa de necessidade do trabalho. Levam a graça com igual semblante a pobreza e a fadiga. A natureza dirige tudo a si mesma e por si luta e disputa. A graça, porém, tudo refere a Deus, de quem originalmente flui, não atribui nenhum bem a si, nem presume de si mesmo com arrogância, não disputa e nem prefere a sua opinião à dos outros, mas submete todos os seus pensamentos e afetos à eterna sabedoria e ao juízo de Deus. Ensina a imprimir os sentidos e fugir da vã complacência e ostentação, e esconder humildemente o que merece elogios e estima, a não buscar em todas as coisas, em toda a ciência, senão o poder, o que pode ser útil para a honra e glória de Deus. Quem a possui jamais quer ser louvado em si e nem pelo que lhe pertence, mas deseja que Deus seja glorificado em seus dons, que espalha com puríssimo amor. E essa graça que nós precisamos, querido ouvinte, é uma graça sobrenatural, é um dom especial de Deus. É propriamente o sinal dos escolhidos e o penhor da salvação eterna. Da terra onde jazia o seu corpo, levanta o homem até o fino amor dos bens celestiais e o torna espiritual de carnal que era. Assim que quanto mais fraca e abatida é a natureza,
tanto maior graça delas se infunde, e cada dia com visitações novas vai se reformando o homem interior segundo a imagem de Deus. Muito bem, querido ouvinte, por aqui eu finalizo esse vídeo áudio para que você possa refletir e fazer essa distinção em oração sempre. Eu irei prosseguir, mas está iniciando aqui um barulho aqui na minha casa, aqui do lado do vizinho, muito barulho. E mesmo assim eu quero louvar por esse barulho, por esses vizinhos, e que o nome do Senhor seja glorificado por essas dificuldades. Aqui sempre eu gravo esses vídeo áudios à noite, devido ter mais silêncio. Hoje estou gravando aqui num domingo de manhã, mas com muita alegria que esse conteúdo ele possa ser edificante para você e possa ajudar a discernir. Vamos, portanto, combater a carne fraca, ok? Cuidado com a carne fraca, viu? Não nos alimentemos da carne fraca. Não deixe que a carne fraca alimente a sua vida espiritual, mas se deixe alimentar no Espírito. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Tchau.